A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a lição de jovens. Hoje nós vamos ter o título de O Aparecimento do Anticristo. Uma lição muito importante, Nós, quando estudamos escatologia, nós não podemos deixar de falar do anticristo, que é, do lado da maldade, um dos principais personagens da grande tribulação, aonde Deus vai dar a oportunidade dele cumprir todos os propósitos malignos que ele tem no coração contra a humanidade, contra aqueles que realmente aceitaram as suas ideias, aqueles que viraram as costas para Deus. Então, a Bíblia deixa claro que para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então, o anticristo, na grande tribulação, ele vai alimentar a maldade daqueles que nunca creram na verdade, nunca quiseram aceitar a palavra de Deus, mas tiveram prazer no pecado, nas coisas erradas, e infelizmente estavam de braços dados com Satanás. Então nós vamos ter um estudo escatológico. Esse trimestre de jovens está sendo muito importante. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, que é muito importante a gente aprender, porque quando a gente aprende, aumenta a fé dentro da gente, a esperança, A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, às vezes, a gente pode estar dormindo aí, aquele sono da indolência, Mas quando a gente ouve essa palavra, nós despertamos e passamos a meditar na palavra, a crer, a aceitar e deixar que essa fé venha dominar a nossa mente, Então nós vamos estudar nesse domingo essa lição importante, que é o aparecimento do anticristo, que para Deus não é uma novidade, Então o texto do dia diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, Por onde conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, o anticristo mesmo, na sua plenitude, ele vai aparecer na grande tribulação, o homem do pecado. Quer dizer, mas o diabo, ele já tem levantado muitos filhotes do anticristo nesse mundo. O que não falta nesse mundo é inimigos de Deus, inimigos de Jesus, zombaria, escárnio. Então já tem muitos anticristos nesse mundo, mas não é o anticristo da grande tribulação. São os filhotes dele que estão por aí até ele aparecer. E a síntese, essa parte que eu li aqui está em 1 João 2,18. Você pode ler depois. A síntese da nossa lição: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Então, esse anticristo é o inimigo de Deus, inimigo terrível de Cristo, mas odeia a humanidade também. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Okay? Então, fica conosco aí até o final, tá bom? Nos ajuda aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se você tem alguma dúvida aí em se inscrever, caso não tenha, amém, Mas se você tem, muitos me ligam: pastor, como é que eu vou me inscrever? Tem que escrever o quê? É simples, do lado direito desse vídeo aí que você está vendo, tem a palavra inscrever. É só você botar o dedinho aí, pronto, está inscrito, Seu e-mail estando bem, tá tudo tranquilo. Você tocou aí, inscrever, está inscrito, ok? Pode compartilhar com seus amigos, seu grupo, Pode dar um toquinho no sininho, não deve se esquecer que nós estamos botando vídeo novo. Você recebe os avisos, chegou o vídeo, dá o sinal, E dá o seu like. Se você gostar do vídeo, dá o seu like.
E a sua inscrição também nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Então Deus te abençoe, fica aí conosco até o final, vamos aprender escatologia. É lógico que escatologia precisa de tempo, né? Mas aqui 30 minutos é um resumozinho, não tem como a gente expandir, mas já vai ajudar bastante, tá bom? Bem, quem é o anticristo? Bem, é a primeira pergunta. A encarnação do mal, entendeu? A expressão utilizada aqui por João, né, o escritor do livro da epístola, da primeira epístola, o anticristo no grego, o anticristo refere-se a um líder, né, um líder político, cujo governo terá um alcance mundial, certo? Então, tivemos o primeiro governo mundial, que foi a Pérsia, a Medo-Pérsia, tivemos o segundo, foi a Grécia, né? Mas antes tivemos primeiro foi a Babilônia, com Nabucodonosor, que foi um governo mundial, né? Depois veio o Medo-Pérsia, veio os gregos, e por último veio Roma, né? Que também foi um governo mundial muito poderoso. E na Grande Tribulação, nós vamos ter aí um governo mundial, né, governado pelo anticristo. Mas depois, no milênio, nós vamos ter o governo de Jesus, né, 1000 anos de paz. Bem, esse anticristo, ele fará prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus, que é o maior desejo dele, dizer que, na verdade, Jesus nunca se humanizou, né? Ele sempre tenta passar isso, tentando de todas as formas negar que Jesus veio em carne. Inclusive João falou, quem é o anticristo? A não ser aquele que nega que Jesus veio em carne, né? E esse líder, ele terá uma influência muito forte sobre os que habitam sobre a terra, certo? Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, você pode ler depois, que ele vai ser adorado por toda a terra, entendeu? Como um Deus. Então você vai ver o carisma que ele tem e como ele vai argumentar de forma a enganar o planeta todo, né? Só aqueles que não vão ser enganados, aqueles que foram os desviados, né? Que não vigiou e ficou no arrebatamento, não foi e ficou. E vai saber muito bem o que está acontecendo, né? Pode até não suportar a luta e negar Jesus, mas está sabendo o que está fazendo, está. Certo? Agora, o termo anticristo, ele aparece nas cartas de João, né? Essa palavra anticristo. É em 1 João 2, 18 a 22, 4, 3 e 2 e 2 João 7. Aparece esse nome anticristo. Então é importante ressaltar, né, que esse nome pode ser aplicado tanto a indivíduo como ao sistema que ele representa. Mas na verdade aqui é uma pessoa, certo? Se tendo ele como o representante geral. O profeta Daniel, né, lá em Daniel 27, ele afirma que o anticristo ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, né, e a oferta de manjares sobre as asas da abominações virá o desolador. Então, o anticristo ele vai fazer um concerto com Israel, né, porque o alvo dele é Israel. Ele vai mexer com a terra toda, né, porque o ódio dele, o homem por ser imagem e semelhança de Deus é tremenda. Mas o alvo dele principal é Israel, né? Então ele vai fazer um concerto com Israel, certo? E aonde hoje é uma mesquita lá em Israel, né? Vai ser, segundo a palavra, vai ser reconstruído o templo. E é nesse templo aí, quando chegar aos 3 anos e meio, que Israel vai perceber a diferença, porque esse homem com quem eles fizeram um trato como se fosse o Messias, ele vai fazer abominações lá no templo. Então Israel vai logo descobrir que aquele ali não é o Messias verdadeiro, é o falso. Aí eles vão cortar a aliança, aí vai começar a perseguição generalizada, né? Então esse templo aí vai ser reconstruído aí conforme nós falamos. Número 2,
um homem que tentava usurpar o lugar de Deus, porque o maior desejo de Satanás é ser adorado. E ele vai conseguir isso através do anticristo na grande tribulação, entendeu? Então, isso aí é o maior desejo dele. Se lembra que ele falou a Jesus, tudo isso te darei, embora ele não tenha nada, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Entendeu? Ele queria que Jesus adorasse a ele. Então, o maior desejo do inimigo das nossas almas é receber a adoração, certo? O maior desejo dele. Então, é isso aí que ele vai lutar para conquistar a humanidade, para conseguir essa adoração, certo? Então, o anticristo, ele vem, esse homem, ele vem segundo a eficácia de Satanás. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Então, ele será um político assim, corretamente, né, politicamente correto, certo? Ele vai se encaixar no perfil da humanidade quando ela já estiver sem a presença da igreja. Ele não é bobo, ele vai vir como uma pedra fundamental que vai se encaixar dentro dos problemas para trazer solução. O carisma dele, nas conquistas. Então ele se apresentará como alguém que tenha solução para todos os problemas. Mas tudo demagogia, certo? Que no final o que ele quer é outra coisa, não é nada disso. Ele não quer o bem de ninguém, certo? Então esse homem ele vai ser soberbo, né? Porque é a encarnação do diabo, a verdade é essa. Satanás vai estar encarnado nele, certo? Isso aí é o que vai acontecer. Então ele vai ser um homem soberbo, ele vai ser o contrário da pessoa de Jesus, entendeu? Ele vai se exaltar a si mesmo, ele vai apresentar suas qualidades com a sua própria boca, entendeu? E ele vai se exaltar contra o Altíssimo e exige adoração. Quem não adorar ele, né, vai morrer. Isso aí não tem jeito. Então, todo o desejo dele é qual? Ser igual a Deus. E como diz lá em Ezequiel e Isaías, eis que me assentarei na mais alta nuvem e subirei acima do céu e serei semelhante ao Altíssimo. É o desejo dele. Ele nunca vai conseguir ser igual a Deus porque ele é criatura, mas em adoração ele tenta fazer um movimento qualquer, ele quer ser adorado. 3 aqui, um homem que enganará os que habitam na terra. O ser humano, ele gosta de ser enganado. Por quê? Porque ele ouve as coisas e acredita em tudo sem ter experiência. Entendeu? Qualquer mentirinha engana as pessoas. As pessoas são muito mal informadas. Então o anticristo aqui, ele vai se aproveitar dessa falha da humanidade, né? Por que tantos crentes estão bem na igreja e de repente eles estão seguindo uma heresia? Porque apareceu alguém com muita ênfase e eles não vão fazer igual os crentes bereanos, consultar se aquilo é verdade. Acreditam. A humanidade em si é ingênua, certo? Então, o anticristo será um homem de sucesso, carismático, loquaz, que cooptará com todos que habitam na terra. Olha, ele enganará os homens de diferentes classes sociais. Ele não tem um alvo específico, não, assim no sentido de certa classe de pessoas. Ele quer alcançar a humanidade toda, ele vai alcançar, né? Se não existisse a intervenção de Jesus, não teria como a humanidade escapar da mão desse homem, certo? A personificação de Satanás, certo? Então, todos aqueles que não quiserem se submeter ao senhorio de Cristo vão se submeter ao senhorio dele. Não tem, no mundo não existe neutralidade. Ou você entra no jugo de Deus ou no jugo de Satanás. Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados. E no final ele falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, o fardo do diabo, você imagina, né? Então aqui não vai ter escolha, ou o jugo de Jesus ou do diabo. Entendeu? Agora, só que se submeter ao jugo de Jesus, ele vai morrer. São milhões que vão morrer na grande tribulação porque não vão negar Jesus. Os que ficaram do arrebatamento vão ficar, mas não vão negar Jesus, a maioria, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor, entendeu?
até o fim dos tempos, que não sejam mais enganados, né? Não sejamos mais enganados pelo diabo. O diabo é o pai da mentira. Vamos ver para a segunda parte aqui. A trindade satânica. Número 1, o dragão. É uma trindade satânica. É o diabo, que a Bíblia chama ele aqui de dragão. É a besta, né, que é o anticristo. E a segunda besta, que é o falso profeta. Então essa tríade, ou essa trindade satânica é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Certo? É querendo imitar a Deus, né? Porque tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer fazer uma imitação, né? Então vamos lá, a trindade satânica, o dragão. A palavra de Deus, ela mostra, né? Essa trindade que será levantada, coitada da humanidade, né? Meu Deus do céu, que trindade do inferno, né? Que vai se levantar para destruir a humanidade, né? A Bíblia diz aqui em Apocalipse 13:11: vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como repetindo aqui, vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. 13:11 de Apocalipse. Então essa tríade é formada pelo dragão, o diabo, repetindo, o anticristo e o falso profeta. Então, nas escrituras sagradas, a palavra dragão sempre é utilizada com referência ao diabo. Está lá no Apocalipse 12, depois tu lê lá, Apocalipse 12 mostra o diabo sendo chamado de dragão, né? E ele esse dragão, né, vai ser preso. É a antiga serpente. Está lá em Apocalipse 22, está escrito: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ele tem só esses nomezinhos simpáticos, para não dizer o contrário, né? Quando ele foi amarrado por 1000 anos. Então, atualmente, a gente estamos sujeitos a ser tentado pelo diabo. Não tem como, né? Jesus não foi poupado. Se o mestre não foi poupado, embora ele não cedeu, e nós vamos ser tentados. E na grande tribulação? Né? Imagina como é que vai ser o diabo com todos os seus demônios. Então, Jesus resistiu, né? Não usando o seu poder, mas usando a palavra de Deus, mostrando ao diabo que ele tinha que obedecer a palavra, não o que o diabo estava falando. É assim que se vence a tentação. Quando a tentação vem, nós temos que olhar para a palavra. O que a palavra diz? Eu vou obedecer à palavra. Você só vence a tentação assim, não é na tua força, não, é obedecendo a palavra. Aí o Espírito Santo te ajuda, entendeu? Mas todos nós estamos sujeitos a ser tentados. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente precisa, né, estar preparado e resistindo às suas astutas ciladas. A Bíblia diz aqui em Tiago 4,7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Só tem um jeito de vencer o diabo, é resistir à vontade dele, né? Se você resistir à vontade dele, ele foge, ele vai embora, sai fora, ele não fica ali. Agora, se ele sentir fraqueza, que vai ceder, aí ele vai querer cumprir ali na vida daquela pessoa todos os seus propósitos malignos. Então, em breve, né, a Bíblia diz que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e essa trindade satânica do inferno, o dragão, o anticristo e o falso profeta, com certeza eles vão ser destruídos, né? Então o dragão é o próprio Satanás que levantou na terra o anticristo. Número 2 aqui, o anticristo, certo? Ele aparece nas escrituras com vários títulos, né? O anticristo aqui, às vezes ele aparece como homem do pecado, filho da perdição, só coisa ruim, né? O iníquo, um pequeno chifre, o príncipe que há de vir, né? O rei que fará conforme a sua vontade, o egocêntrico, né? Então a gente observa aqui que os seus nomes são característicos das suas próprias ações, né? A forma como ele age é o nome que ele tem. Ele não presta, então o nome dele também são terríveis, certo? Então o anticristo,
ele terá uma ação bem proeminente na política mundial, certo? Porque um homem, para dominar a Terra, ele precisa de ser um bom político, mas precisa também de uma boa religião, para inventar, né, uma boa religião, porque todo sujeito sabe que a política, e em regra, né, toda regra tem exceção, a política e a religião são duas coisas importantes para alguém que quer fazer uma unificação. Então o anticristo aqui é muito esperto, né, tem a sabedoria do diabo, ele vai ser um bom político, aparentemente, e um bom líder religioso. Veja que ele não é bobo, ele vai levantar quem? Ele vai levantar o falso profeta. O nome já está dizendo, falso profeta. Ele já levanta alguém para estar do lado dele para profetizar, porque ele sabe que o poder que a religião tem de unir as pessoas é muito grande, né? Então por isso que ele já tem essa ideia terrível, certo? E também, né, o anticristo ele vai prometer, né, como é característico de muitos políticos, para conquistar o que querem, fazer grandes promessas que eles sabem que o povo acredita, né? Então, o anticristo vai ser aquele que vai fazer grandes promessas com seu carisma e muitos vão acreditar, a terra toda vai acreditar, né? Aí se faz a pergunta, como pode uma coisa ruim oferecer coisa boa? Pode? Não tem como. Uma coisa que não presta oferecer coisa boa, não tem como. Vamos lá. Então, sendo ele também o pai da mentira, né? Ele não terá dificuldade em ser falso, em falsear a verdade, falar mentira, né? Porque sendo ele o pai da mentira, ele sabe muito bem o que é, né? Não tem ninguém para conhecer melhor o filho do que o pai, né? E ele sendo o pai da mentira, ele conhece muito bem a mentira e ele sabe o poder que a mentira tem para enganar as pessoas, certo? Ele vai ter um discurso bem maquiavélico, né? Um discurso bem enganador. Isso aí ele vai conseguir fazer, né? Só que é um lobo, né? Não é uma ovelha. Ele se identifica. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Então, ele não encontrará dificuldade para se alinhar à política, né? Dessa situação que ele mesmo criou. Ele vai criar uma condição que todos vão depender dele. Aí ele vem com a solução que não existe, certo? Bem, o mundo jaz no maligno, então ele não vai encontrar dificuldade para se alinhar com essa política, né? Então o anticristo já sabe que o mundo está na mão do diabo mesmo, né? O mundo jaz no maligno, o Deus desse século é Satanás, então qual a dificuldade que ele vai encontrar? Nenhuma, né? Então vamos aqui para a terceira criatura aqui. Primeiro o dragão, o diabo, né? Que é o mentor, que alimenta tudo isso, foi ele que levantou o anticristo, e depois o anticristo, que é um homem que vem do povo, né? A Bíblia diz que ele vem do mar, e em Apocalipse, mar simboliza as nações, as gente, as pessoas, então é um ser humano, não é que nem muita gente diz aí. Então vamos para a terceira aqui, o falso profeta, né? Veja só, ele sabe o poder conciliador e unificador que tem a religião, né? Então, o falso profeta ele vai ser o símbolo do poder religioso, ele vai ser o porta-voz do anticristo, né? Inclusive no Apocalipse ele é identificado como a besta que subiu da terra. O anticristo é a besta que subiu do mar. Mar simboliza aqui a multidão, as pessoas. Ele veio do meio do povo, né? E agora, a besta já veio da terra. Quer dizer, ele será uma pessoa que vai ter uma aparência de cordeiro. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 3,11, né? A besta que subiu da terra, o qual tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, entendeu? Mas falava como dragão. Quer dizer, ele veio com a aparência de um cordeiro. É por isso que as pessoas têm que vigiar, né? Que o mundo está cheio disso. De pessoas que só têm a aparência de
cordeiro, mas fala como dragão. Assim que era o falso profeta. Entendeu? Ele falava, né? Ele falava como um cordeiro. Ele era como um cordeiro. Alguém olhava, realmente, homem de Deus, falando as coisas de Deus, não. Ele falava como dragão, porque não dava para esconder. Entendeu? Então, ele falava como dragão. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 11, você lê lá, tá? Certamente terá a aparência de um cordeiro, mas agirá como demônio. Entendeu? Ele vai ter muita fluidez no discurso, com capacidade, né, dada por Satanás, porque todo o poder do anticristo, do falso profeta, por permissão de Deus, vem de Satanás. Entendeu? Então eles vão ser muito convincentes. Eles serão de um linguajar que vai atrair as pessoas. Alguém vai dizer, ninguém nunca falou como esse homem aí, né? Por quê? Porque ele vai conseguir enganar. E para enganar a humanidade, o planeta, não pode ser qualquer um, né? É alguém mesmo levantado por Satanás. Deus permite. Por quê? Porque não creram na verdade, não deram valor à verdade, então Deus permite que venha a operação do erro, venha a mentira. Aí eles têm prazer na mentira. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver. Então, certamente terá a aparência de um cordeiro, né? Os seus discursos, né, com a capacidade dada por Satanás, esse falso profeta aqui, ele faz até descer fogo do céu. Você lê esses capítulos de Apocalipse, que a gente não tem tempo, né, nesses 30 minutos, mas a gente sabe que ele faz milagres terríveis. Até uma estátua volta a falar. Tudo com a permissão de Deus, né? Já que o povo quer ser enganado, Deus fala, então vai a operação do erro. Eles querem, né? Então, ele estabelecerá um sistema de colocação de nomes, de número, né? A Bíblia deixa claro que para você comprar, vender, viver, ter uma vida aparentemente normal, você vai ter que ter o sinal da besta, ou na mão direita ou na testa. E esse sinal é o número 666. E a Bíblia diz que todo aquele que recebe o número da besta não tem mais salvação. Está em Apocalipse, você procura lá e lê, né? Capítulo 16, 14, 13. Todo aquele que recebeu o sinal da besta, as portas dos... não tem mais jeito. Não tem mais salvação. Tá? Então você vê. E quem não recebeu o sinal da besta, não compra, não bebe, não anda, não viaja e vai acabar sendo morto. Vai se tornar um mártir. Porque na grande tribulação, o número de martírios é milhões. Milhões e milhões de pessoas vão ser martirizadas no milênio, na grande tribulação. Entendeu? Por quê? Porque não subiram no arrebatamento. Não vigiaram e ficaram. Entendeu? Então é um cuidado, porque o sinal da besta vai ser o número, ou na testa ou na mão. Quem recebeu não tem mais salvação. Acabou. A porta fechou. Entendeu? E quem não receber vai perder tudo, vai perder a vida, mas não perde a salvação. O melhor que tem é vigiar e orar e ficar para o arrebatamento ou morrer salvo, né? Número 3 aqui, vamos para a parte final. O governo do anticristo terá uma abrangência mundial. O anticristo, o líder do último grande governo, né, é mundial, identificado no livro de Apocalipse como a besta que subiu do mar. Certo? Então, isso aí nós já falamos, né? É uma linguagem metafórica que indica nações, povos, tudo isso. Certo? Então é isso aí. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude e a influência desse governo do mal, ok? O qual terá acesso político, né? Vamos ver aqui a sua tarefa agora como um rei, né? Na verdade ele está como um rei mesmo, reinando geral, ele vai na grande tribulação, certo? Ele terá acesso político, administrativo e restrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações, inclusive quanto às definições de comércio mundial, certo? Então, você imagina
Nesse tempo o mundo vai estar totalmente globalizado, né? Então, operando o quê? O espírito do dragão. Então você imagina o controle que ele terá. A mídia vai estar na mão dele. Entendeu? Você vê hoje como a internet está globalizada, interligada em todos os lugares do mundo, né? Então você imagina no período da grande tribulação, toda essa energia, toda essa internet, toda essa tecnologia na mão dele, né? Então ele vai comandar o mundo todo, não tem como, não tem para onde fugir, né? A internet no comando de uma pessoa que é o próprio Satanás encarnado, certo? Então o dragão, o espírito do dragão vai estar dominando a grande tribulação. E nós estamos lá, saindo do tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro, esperando os 7 anos para descer, para estabelecer o milênio, por fim a essa confusão toda, né? Então ele vai ser uma pessoa que vai prometer paz, segurança, convencerá os povos, inclusive Israel, né? Que ele é gente boa. E eu vou dar paz para vocês. Não fica esperando nada de Jesus, não. Jesus não vai dar nada para vocês. Quem vai dar a paz para vocês sou eu. É assim que o anticristo vai agir. Entendeu? Aí, por causa disso, né? Ele vai unir as nações. Mas nem todas, né? Pena que o nosso estudo não dá para a gente ir fundo, né? Então, firmará uma aliança com Israel. Número 2 aqui. Bem, o anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial ele está de olho em Israel, né? Então na grande tribulação ele vai fazer esse acordo com Israel. E nesse período, né, o Israel vai, onde é uma mesquita muçulmana, segundo a palavra de Deus, vai ser construído o templo de Israel ali. E quando, no meio da grande tribulação, quando o anticristo profanar aquele templo, aí Israel vai abrir o olho e vai falar, não, isso aí não é o Messias verdadeiro. Ele está profanando o templo. Aí Israel vai cortar aquela aliança com ele, aí o ódio dele vai partir com tudo para cima de Israel. É quando Jesus vem com a igreja para estabelecer o milênio. E nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então a grande tribulação, Israel se tornará o protagonista nas relações internacionais. Quer dizer, ele vai dar uma exaltada em Israel para dominar. Mas quando Israel descobrir e sair fora, o ódio dele vai ser tremendo, né? Então, agora o compromisso de lealdade será com o diabo, o inimigo do povo de Deus. Agora vou ler aqui com mais calma. Que ironia. Isso aqui é uma coisa triste, ó. O Altíssimo fez uma aliança com o povo de Abraão, certo? Isaac e Jacó. Mas Israel desprezou e agora o compromisso de lealdade será com o diabo. Na grande tribulação, o povo de Deus, desviado, faz uma aliança com Satanás. Entendeu? Mas ele usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias que não aceitará mais as condições impostas por ele. Porque numa aliança tem as condições impostas dos dois lados. Mas depois disso tudo, Israel não vai aceitar a imposição dele, nem ele vai aceitar a imposição de Israel. E aí vai gerar o conflito e ele vai partir para destruir Israel, né? Então, rompido o pacto com Israel, o anticristo ele vai perseguir intensamente os judeus. Será tempo de angústia de Jacó. Essa que é a hora da angústia, como nunca houve. A terceira parte vai ser expulsa de lá. A outra terceira parte será morta. E a terceira parte que ficar, essa se converterá. E é daí, com essa terceira parte, que Jesus vai começar o milênio. Entendeu? Então, por meio do maior sofrimento enfrentado pelo mundo, né, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias, sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, que provavelmente sofrerá crise de abastecimento por não poder participar do comércio mundial. Os instrumentos do diabo na terra convencerão as nações a destruírem Israel. Então, cortou a relação, Israel não compra, não vende, não tem mais solução, né? Então nós vamos partir para outra lição de número 8. Nós vamos estudar sobre Israel, né? Então, querido,
Encerrando, o anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus, certo? Ok? Esse é o anticristo. Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará, ele vai se engrandecer a si mesmo, como se fosse um Deus. Ele vai se apresentar como o Deus do céu e da terra, né? Por isso que ele vai estrear o lago de fogo, certo? Então, ele falará coisas incríveis, ele vai blasfemar. Uma das coisas que você vai ler no livro de Apocalipse é a blasfêmia que ele faz contra Deus. Ele vai ser um dos maiores blasfemadores que a terra já viu. Ninguém vai ser blasfemador igual o diabo. Ele vai blasfemar de Deus mesmo. Entendeu? Ele vai falar coisas horríveis a respeito de Deus. Ok? Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso vai acontecer. Então, o anticristo, ele será, a besta, né, o anticristo, ele será uma personagem de uma habilidade, capacidade desconhecida até hoje. A Terra nunca viu até hoje uma pessoa com uma habilidade tão grande como esse anticristo. Entendeu? Ele vai ser o maior líder da história. Entendeu? Nunca ninguém seria tão famoso como ele. Mas por quê? Porque ele é o próprio Satanás operando através dele. Entendeu? Uma sabedoria, capacidade sobrenatural, faz descer fogo do céu, faz estátua falar, ele vai pintar o 7. Certo? Mas tudo com a permissão de Deus. Porque de si mesmo ninguém tem poder. Todo poder que a criatura tem na terra, tanto a criatura espiritual como física, todo poder vem de Deus. Tudo é com a permissão de Deus, certo? Sendo que de tudo nós vamos dar conta um dia, certo? A forma como nós usamos aquilo que Deus nos deu, certo? Então, além da ação diabólica direta, né, outros fatores contribuirão decisivamente para isso. Tecnologia, fator econômico, certo? Então, na verdade, encerrando, esse anticristo será um grande demagogo que vai conseguir influenciar todas as massas a favor dele. Mas o seu fim será repentino, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você faça um bom proveito dessa lição, né? A gente não pode expandir mais, com mais detalhe, mas já é o suficiente para a gente ter uma boa ideia de quem é essa pessoa terrível chamada Anticristo, acompanhado do falso profeta, que são dois instrumentos usados por Satanás no período da grande tribulação. Deus te abençoe e não se inscreva, dá um toquinho aí do lado direito em inscrever e se inscreve no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Nos ajuda aí, compartilha, toca no sininho, ajuda a gente a continuar, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.